A China, Japão e Coreia do Sul anunciaram uma resposta conjunta às sanções dos Estados Unidos. Isso é notável porque esses três países, historicamente, não costumam se alinhar em políticas econômicas e diplomáticas tão facilmente. Destaca-se a relevância dessa união inédita e questionando como esses países estão se organizando para enfrentar o tarifaço imposto por Donald Trump. A decisão não foi apenas da China, mas sim confirmada pelos três governos, o que dá mais peso à movimentação. A menção à reunião econômica entre os três países, a primeira em 5 anos, reforça a importância do evento e sugere que as tensões comerciais dos últimos tempos podem ter sido um fator que os levou a se aproximar. Mas a China também disse que vai dar uma resposta conjunta e vejam só, se unindo a Japão e Coreia do Sul às sanções aos Estados Unidos. Os países asiáticos tiveram a primeira reunião econômica em 5 anos neste fim de semana. Sobre isso, eu falo com o analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Como é que esses países que a gente sabe não costumam se reunir com tanta facilidade assim, se unir numa mesma política, como é que eles se preparam juntos para enfrentar esse tarifaço de Donald Trump? Boa noite. E fundamental dizer que o anúncio não foi feito só pela China. Eu chequei nos governos do Japão e da Coreia do Sul, eles confirmaram, os três governos estão anunciando essa reunião que houve dos ministros do comércio dos três países no domingo, na qual eles decidiram coisas fundamentais. Vamos entender as implicações da aliança econômica entre China, Japão e Coreia do Sul, destacando um ponto central: a retomada da exportação de semicondutores sofisticados para a China. Essa decisão representa um grande golpe estratégico para os Estados Unidos, pois vai contra as restrições impostas pelo governo Biden em 2022. Essas restrições visavam limitar o acesso da China a semicondutores avançados, que têm aplicações tanto civis quanto militares. Esses componentes são essenciais para tecnologias de ponta, como inteligência artificial e defesa, e os países que dominam sua produção, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Holanda, têm um papel crucial na economia global. O texto enfatiza que a Coreia do Sul sempre foi resistente a essa política americana devido à sua forte dependência do mercado chinês. Agora, ao decidir retomar as relações comerciais com a China, Japão e Coreia do Sul estão desafiando diretamente os interesses dos ocidentais. Além disso, os três países asiáticos estão avançando nas negociações para estabelecer uma área de livre comércio, o que seria um passo ainda maior na sua integração econômica. Outro ponto relevante é o contexto histórico. Japão, Coreia do Sul e China sempre tiveram relações diplomáticas complicadas, com rivalidades que se intensificaram nos últimos anos. A aproximação entre eles marca uma mudança significativa e pode indicar um novo equilíbrio de forças no cenário global. Esse movimento contrasta com a estratégia do Seabeunaua nos últimos anos. Durante o governo de Barack Obama, foi criada a Parceria do Transpacífico, um acordo comercial que excluía a China. No entanto, Trump retirou os Estados Unidos desse pacto, enfraquecendo a estratégia americana na Ásia. Com essa nova aliança entre os gigantes asiáticos, a influência dos Emakiwa na região pode ficar ainda mais comprometida. Em primeiro lugar, o que eu acho mais importante salientar é que Coreia do Sul e Japão estão se dispondo a retomar a exportação dos semicondutores sofisticados para a China. Isso é um retrocesso estratégico de grandes proporções para os Estados Unidos. Em 2022, o governo Biden aprovou uma lei que restringiu o acesso desses semicondutores, que são os ECADs, que são softwares que fabricam, que montam as máquinas, desenham as máquinas, que por sua vez fabricam os semicondutores mais sofisticados de uso dual, tanto civil quanto militar. E agora esses países decidiram, e os países que têm as patentes desses semicondutores são Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Holanda.
Japão e Coreia do Sul. A Coreia do Sul sempre foi muito resistente a essa política, porque o mercado chinês é muito importante para ela. Decidiram se reintegrar com a China, importando a matéria-prima para a produção dos semicondutores e exportando os semicondutores. Eles resolveram que vão retomar as negociações para uma área de livre comércio entre os três países, China, Japão e Coreia do Sul, que, como você bem sabe, são históricos adversários, e essa hostilidade vinha só aumentando nos últimos tempos. Barack Obama havia conseguido desenhar uma parceria do Transpacífico que excluía a China do desenho do sistema comercial e de trocas de serviços na Ásia-Pacífico. O Donald Trump, no primeiro mandato, saiu da parceria do Transpacífico. Isso já foi uma fratura na estratégia americana chamada de pivô para a Ásia. E agora esse movimento se concretiza com a aproximação desses gigantes asiáticos com a China. Juntos eles têm 23% da população do mundo e 20% do PIB do mundo. Resolveram que vão reforçar a parceria econômica comercial abrangente, que reúne 15 países e é liderada por esses três países. Vemos que as repercussões globais da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos e como outros países estão reagindo para mitigar os impactos das tarifas impostas por Donald Trump. Um dos destaques é o Canadá, que já aplicou 60 bilhões de dólares em tarifas sobre produtos americanos como retaliação à primeira leva de medidas de Trump. Além disso, o país já preparou outros 100 bilhões de dólares em tarifas adicionais, mostrando que a tensão comercial está escalando. Outro ator importante nessa disputa é a União Europeia, que também tem um grande pacote de tarifas pronto para ser implementado. Esse cenário evidencia como as políticas protecionistas dos Estados Unidos estão levando a respostas coordenadas de seus próprios aliados, o que pode gerar impactos negativos para a economia americana. A aproximação entre Canadá e União Europeia também é enfatizada. Existe um acordo provisório de livre comércio entre as duas partes, assinado em 2017, que já aumentou em 65% o comércio bilateral. Esse acordo prevê tarifa zero para 98% dos produtos comercializados entre eles, fortalecendo ainda mais essa parceria. Isso significa que, enquanto os Estados Unidos impõem barreiras comerciais, seus aliados buscam fortalecer laços entre si, isolando, de certa forma, os americanos. Trump, com suas ações, acabou unindo adversários e afastando aliados. Enquanto na Ásia países historicamente rivais, como China, Japão e Coreia do Sul, agora cooperam economicamente, aliados tradicionais dos Estados Unidos, como Canadá e União Europeia, estão se distanciando e buscando novas parcerias, para evitar os prejuízos das tarifas americanas. Há uma incerteza sobre o que Trump pode anunciar no dia seguinte. Ele ainda não detalhou sua decisão, possivelmente porque está monitorando a reação das outras economias antes de definir sua estratégia. O texto sugere que sua decisão pode ser tomada de forma impulsiva, em cima da hora, reforçando a ideia de que a guerra comercial está sendo conduzida de maneira imprevisível e pode trazer novas surpresas no futuro. Então, é uma resposta extremamente contundente para essa estratégia do Trump em relação às tarifas. Canadá também anunciou que, além dos 60 bilhões de dólares em tarifas de produtos de importação dos Estados Unidos que já aplicaram como retaliação a primeira leva de tarifas, o Canadá já tem preparados outros 100 bilhões de dólares em tarifas para os Estados Unidos. A União Europeia também tem um pacote muito grande já preparado. Existe um acordo de livre comércio provisório entre Canadá e União Europeia. O Canadá e a União Europeia decidiram aprofundar essa relação. Falta a ratificação do acordo, mas a simples assinatura do acordo provisório em 2017 aumentou em 65% o comércio entre Canadá e União Europeia, e o acordo dá uma tarifa zero para 98% do comércio. O Canadá está se aproximando da União Europeia também,
Então, é todo um movimento, né, das principais economias do mundo para mitigar essa guerra comercial lançada pelos Estados Unidos. Ou seja, Lorival, com uma canetada, ele conseguiu unir adversários, como na Ásia, como você bem destacou, Coreia do Sul, Japão e China, e afastar, ou pelo menos criar um clima extremamente ruim entre aliados próximos, como o Canadá, a União Europeia. Te pergunto se amanhã a gente pode ter alguma surpresa ou mais um adiamento e mais medidas mais aguadas, sem tanto valor assim. Será que teremos essa esperança ou não? É possível, né? Porque ele não detalhou o que vai anunciar amanhã, 5 da tarde, hora de Brasília, no Rose Garden da Casa Branca. E ele não anunciou exatamente porque está vendo a reação, né, dos outros países, das outras grandes economias e sopesando, né, a estratégia que ele vai adotar. Os dois eixos estratégicos que até agora tinham se desenhado eram, de um lado, atacar os países que têm os maiores superávites comerciais com os Estados Unidos, ou de outro, atacar os países que têm as maiores tarifas, com as tarifas recíprocas. Ou são tarifas recíprocas, ou são tarifas de 20% niveladas para todos os países e produtos. Então, ele tem essas duas estratégias montadas. Pelo que nós conhecemos do Donald Trump, ele ainda não decidiu nada e vai decidir provavelmente só às 1 minuto para as 5 da tarde, se é que vai conseguir decidir.